Olá, eu sou Erebus, e o que você vai ouvir hoje não veio de mim, foram as vozes do abismo. Elas encontraram esse relato e trouxeram até aqui. Elas estão em todos os lugares e observam tudo. Então cuidado, porque o próximo a aparecer nesses relatos pode ser você. Aconteceu no interior do Amazonas, em uma pequena comunidade ribeirinha, onde as casas se espalhavam às margens de um enorme rio e a vida das pessoas dependia diretamente das águas. Ali, os pescadores conheciam o rio como a palma das próprias mãos. Sabiam onde encontrar os melhores peixes, conheciam os períodos de cheia e de seca. Sabiam quais regiões eram perigosas, mas havia um trecho, um lugar que os pescadores mais antigos evitavam durante a noite. Segundo eles, naquele ponto específico do rio, os peixes apareciam em uma quantidade impressionante quando o sol desaparecia. Era justamente isso que tornava aquele lugar tão perigoso. A abundância despertava a ganância. Muitos pescadores ignoravam os avisos dos mais velhos e entravam naquela região durante a noite para conseguir uma pescaria maior. Alguns voltavam, outros nunca mais eram vistos. Entre os moradores mais antigos daquela comunidade estava seu Manuel, um homem já idoso, conhecido por passar boa parte da vida pescando. Ele tinha 2 filhos, Samuel e Paulo, e desde que os 2 eram crianças, Manuel repetia sempre a mesma coisa: nunca pesquem naquele trecho durante a noite. Samuel obedecia, mas Paulo achava tudo aquilo uma grande bobagem, porque, segundo os pescadores antigos, havia algo naquele lugar, uma criatura, um ser enorme, de corpo semelhante ao de um homem, mas com a cabeça de um animal, uma criatura que aparecia entre o rio e a mata e atacava os pescadores que ousavam permanecer naquele trecho durante a noite. Os moradores chamavam aquela criatura de bode-lelê, mas nem todos acreditavam que ela era uma criatura maligna. Alguns pescadores acreditavam que o bode-lelê era um guardião, uma entidade responsável por proteger aquela parte do rio. Por isso, antes de atravessar o local, muitos pescadores faziam uma oração e, quando se aproximavam do trecho proibido, gritavam 3 vezes: "Bode-lelê, me dê licença." Segundo eles, era uma forma de demonstrar respeito. Seu Manuel conhecia essa história melhor do que qualquer outra pessoa, porque muitos anos antes, ele próprio havia encontrado aquela criatura. Na época, estava pescando durante a noite ao lado de 2 amigos, João e Alfeu. Os 3 eram jovens e ainda não sabiam que aquela pescaria mudaria suas vidas para sempre. Segundo Manuel, naquela noite, o bode-lelê surgiu do meio da escuridão. A criatura avançou sobre ele. Seu Manuel caiu no barco e tentou escapar, mas o monstro conseguiu alcançá-lo. Ele dizia que só sobreviveu porque começou a rezar desesperadamente. A criatura teria desaparecido depois da oração, mas Manuel ficou com uma grave lesão na perna direita. Depois daquela noite, nunca mais pescou naquele trecho durante a madrugada e passou a acreditar que o bode-lelê era um espírito que protegia o rio. Alfeu, porém, nunca acreditou naquela versão.
Ele dizia que Manuel escondia alguma coisa. Os dois homens se tornaram inimigos. Alfeu era conhecido por ser um velho ranzinza e solitário. Ninguém gostava muito de conversar com ele, mas havia uma coisa que Alfeu dizia repetidamente: seu Manuel não é o homem que vocês pensam que ele é. Ninguém dava importância. Afinal, seu Manuel era querido por toda a comunidade. Ajudava os vizinhos, dividia seus peixes com quem precisava e era considerado um homem honesto. Mas havia uma coisa que ninguém sabia: seu Manuel não estava apenas tentando proteger seus filhos de uma velha lenda. Ele estava tentando proteger um segredo que havia começado muitos anos antes, quando ele ainda era amigo de João e Alfeu, e quando os três ainda não imaginavam que a ganância de um deles acabaria despertando algo que nunca deveria ter sido chamado. Os anos passaram. Samuel e Paulo cresceram. Assim como o pai, os dois aprenderam a pescar. Samuel era cauteloso, nunca entrava no rio durante a noite, respeitava as histórias do pai. Paulo era diferente. Ele achava que seu irmão e seu pai eram supersticiosos. Para ele, o bode Lelê não passava de uma história inventada pelos pescadores antigos, uma forma de assustar os mais jovens. Certa vez, Paulo recebeu um convite. Alguns pescadores estavam indo até o trecho proibido durante a noite. A pescaria ali estava sendo muito lucrativa. Eles voltavam com peixes grandes e em grande quantidade. Paulo ficou interessado. Ele queria juntar dinheiro, queria melhorar de vida, e aquela oportunidade parecia perfeita. Mas havia um problema. A pescaria aconteceria durante a noite. Paulo tentou convencer o pai. Manuel recusou imediatamente. Você não vai. Pai, isso é uma bobagem. Você não sabe o que está falando. O senhor mesmo já pescou naquele lugar. Manuel ficou em silêncio. Paulo percebeu algo estranho. O pai parecia assustado. O que aconteceu naquela noite, pai? Manuel apenas respondeu: eu já disse para você não ir. Paulo ficou irritado, mas decidiu que iria. Naquela noite, esperou todos dormirem. Pegou seus equipamentos, entrou no barco e levou o celular. Queria gravar tudo. Queria provar que o pai estava errado. Remou para longe de casa. O rio estava tranquilo. A lua iluminava a superfície da água. Por algum tempo, nada aconteceu. Paulo chegou ao trecho proibido, jogou a linha e começou a pescar. Poucos minutos depois, um peixe enorme apareceu, depois outro e outro. Paulo começou a sorrir. Eu sabia. Ele ligou a câmera. Queria mostrar aquilo para todos, até que, em determinado momento, olhou para a escuridão e resolveu provocar a lenda. Pode, Lelê, aparece aí, trouxe uma pinga para nós. Paulo riu. Nada aconteceu. Continuou pescando, até que o vento mudou. Uma rajada atravessou o rio. Paulo sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ouviu um galho quebrar, depois outro. Ele olhou para a margem. Nada. Então, o barco foi atingido por alguma coisa. A embarcação balançou violentamente. Paulo quase caiu. E quando conseguiu se equilibrar, ouviu um som, um berro. Um som que não parecia pertencer a nenhum animal conhecido. Paulo ficou imóvel, olhou para a margem e viu, entre as árvores, uma criatura enorme estava parada, observando-o. O corpo parecia humano, mas a cabeça era a de um bode. Paulo não conseguiu se mexer. A criatura avançou. Paulo tentou remar. Não conseguiu. A criatura saltou e os dois desapareceram nas águas escuras do rio. Na manhã seguinte, a família percebeu que Paulo havia desaparecido. Seu Manuel sentiu imediatamente que algo estava errado. Ele conhecia o filho, sabia exatamente onde Paulo poderia ter ido. Depois de tantos anos, Manuel voltou ao trecho proibido
encontrou a canoa virada. Alguns pertences boiavam na água, mas Paulo não estava lá. Seu Manuel caiu de joelhos. Ele sabia, seu filho havia encontrado aquilo que ele passou a vida tentando esconder. Os dias passaram. O corpo de Paulo não apareceu. A comunidade começou a realizar buscas e foi durante uma dessas buscas que tudo piorou. 2 homens chamados Zezé e Bernardo percorriam o rio durante a noite. Apenas a luz da lua iluminava a água. Do nada, ouviram um barulho vindo da mata. Paulo? Nenhuma resposta. O som continuou, cada vez mais próximo. Zezé apontou a lanterna e viu o bode Lelê. Os 2 tentaram fugir, mas era tarde. A criatura avançou. O barco virou. Bernardo foi agarrado. Zezé conseguiu nadar até a outra margem. Correu pela mata, mas tropeçou, bateu a cabeça e desmaiou. Horas depois, foi encontrado por outra equipe. Bernardo havia desaparecido e Zezé estava em coma. A situação deixou de ser uma simples história de pescadores. As autoridades começaram a investigar. A polícia acreditava que poderia existir algum criminoso escondido naquela região. Talvez alguém estivesse sequestrando os pescadores. Talvez os desaparecimentos tivessem uma explicação humana. Uma equipe foi enviada para investigar a mata. 4 policiais entraram na região, todos armados. A escuridão era quase completa. Eles avançaram lentamente. Rapidamente, uma pequena cutia atravessou o caminho. Os policiais se assustaram. Depois começaram a rir. Pelo rádio, um dos agentes da equipe de apoio brincou. Cuidado aí, o bode Lelê não gosta de visitas. Todos riram, mas a brincadeira acabou rapidamente, porque, alguns minutos depois, encontraram sangue, muito sangue. Seguiram a trilha até encontrarem uma gruta e dentro dela encontraram Bernardo, ainda vivo, mas gravemente ferido. Um dos braços havia sido arrancado. Ele estava cercado por velas negras. Os policiais correram para ajudá-lo. Foi quando perceberam algo atrás dele. Paulo estava morto. Seu corpo estava sobre uma grande pedra. Seu abdômen havia sido aberto. As vísceras tinham desaparecido. No fundo da gruta havia uma cruz invertida e abaixo dela uma cabeça de bode. Era antiga, muito antiga, mas havia algo estranho. Seus olhos pareciam vermelhos. Um dos policiais chamou a equipe de apoio pelo rádio. Vocês precisam ver isso. Antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela gruta. Bernardo abriu os olhos e sussurrou: "Vão embora. Ele está vindo." Os policiais se viraram. O som de passos começou rapidamente, cada vez mais próximos. Então, os disparos começaram. A equipe de apoio ouviu os tiros. Depois, silêncio. 3 policiais foram mortos. Apenas um conseguiu escapar, ferido, correndo desesperadamente pela mata. Mas alguma coisa estava atrás dele. Os passos se aproximavam. O policial caiu, olhou para trás e viu a criatura. O bode Lelê avançou. Foi quando uma voz surgiu atrás dele. "Bode Lelê, me dê licença." A criatura parou. O policial ficou imóvel. A criatura começou a mudar. O corpo enorme desapareceu. A cabeça de bode se deformou. E, diante dos olhos do policial, surgiu um homem velho, esquelético, pálido e morto. Seu Manuel apareceu entre as árvores. Segurava um objeto pontiagudo. Começou a rezar e então perfurou o corpo do velho. O objeto brilhou. Uma luz vermelha tomou conta da escuridão. O policial respirou aliviado. Pensou que havia sido salvo. Mas então, seu Manuel olhou para ele e perfurou o peito do policial com o objeto e o levou para dentro da gruta. Samuel estava preocupado. Sua mãe já não comia, não dormia.
havia perdido um filho. Foi o que fez ele tomar uma decisão arriscada. Naquela noite, Samuel decidiu seguir a equipe policial. Queria descobrir o que havia acontecido com Paulo. Escondido entre as árvores, viu seu Manuel e reconheceu o homem morto. Era João, o antigo amigo de seu pai. Samuel se aproximou da gruta e viu algo que jamais esqueceria. Seu pai estava realizando um ritual. O policial ainda estava vivo, mas quase inconsciente. Seu Manuel segurava o mesmo objeto usado para ferir o homem. Samuel observou, e então o policial começou a se transformar. Seu corpo mudou, seus ossos se deformaram, a pele começou a rasgar e, diante dos olhos de Samuel, o homem se transformou em uma criatura monstruosa. Samuel fugiu, correu até a casa de Alfeu. O velho abriu a porta. Quando viu Samuel, ficou assustado. O que aconteceu? Samuel contou tudo. Alfeu ficou em silêncio. Então, finalmente, decidiu contar a verdade. Muitos anos atrás, seu Manuel, João e Alfeu eram amigos. Naquela época, a pesca estava ruim. A comunidade enfrentava dificuldades e Manuel estava desesperado. Ele queria dinheiro, queria riqueza. Foi então que os três conheceram uma mulher estranha. Ela vendia um pequeno livro, um livro de magia, e junto dele, um objeto ritualístico. Ela dizia que aquilo poderia trazer fartura, mas havia um preço: sangue. João não acreditou, Alfeu também não, mas Manuel ficou interessado. Ele realizou o primeiro ritual, sacrificou uma galinha. Nada aconteceu. Manuel ficou furioso. Procurou novamente a mulher. Ela apenas disse: tenha paciência. Uma semana depois, os peixes começaram a aparecer, em abundância, cada vez mais. Manuel ficou rico. A comunidade prosperou, mas a riqueza despertou algo dentro dele. Ganância. Ele queria mais, muito mais, até que um dia, Manuel fez uma proposta. Queria realizar um sacrifício humano. Alfeu ficou horrorizado. Você enlouqueceu? Os dois discutiram e Alfeu abandonou a amizade. João, porém, não conseguiu fazer o mesmo. Continuou próximo de Manuel, até o dia em que tudo mudou. Alfeu contou que, anos atrás, um homem havia visto os dois pescando juntos. Manuel atacou João. Os dois lutaram. João conseguiu ferir a perna direita de Manuel, mas não conseguiu escapar. Manuel matou o próprio amigo e desapareceu com o corpo. Foi então que Alfeu entendeu. A criatura que os pescadores chamavam de bode-lelê não era um guardião, era a consequência daquele pacto. Uma maldição alimentada por sangue. Quanto mais seu Manuel sacrificava, mais forte ela ficava. E quanto mais forte ela ficava, mais peixes apareciam. A comunidade acreditava que a criatura protegia o rio, mas a verdade era muito pior. O bode-lelê não protegia o rio, ele protegia o pacto de seu Manuel. Os pescadores que respeitavam a lenda não sabiam. Eles achavam que estavam pedindo licença a um guardião, quando, na verdade, estavam entrando no território de uma maldição. Samuel ficou assustado, então percebeu. Paulo não havia sido vítima de uma lenda, ele havia sido vítima da ganância de um homem, seu próprio pai. Samuel voltou para casa antes do amanhecer. Pegou algumas roupas, juntou suas economias e desapareceu. Nunca mais foi visto. Sua mãe perdeu os 2 filhos. Um desapareceu no rio, o outro desapareceu sem deixar rastros. Seu Manuel continua vivendo na comunidade, como se nada tivesse acontecido. A polícia nunca encontrou os corpos de Paulo e Bernardo. Os agentes desaparecidos também nunca foram encontrados. E ninguém jamais descobriu o verdadeiro segredo daquela gruta.
Mas os pescadores continuam contando a mesma história. Em certas noites, quando a lua ilumina o rio, os peixes aparecem em abundância naquele mesmo trecho. E alguns dizem que é possível ouvir passos vindo da mata, passos pesados, lentos, acompanhados pelo som de um animal. Mas os pescadores mais antigos ainda fazem a mesma coisa. Param seus barcos, fazem uma reza e gritam 3 vezes: Bode Lelé, me dê licença. Eles acreditam que estão pedindo permissão ao guardião do rio, mas não sabem que, na verdade, estão apenas pedindo passagem para uma criatura nascida da ganância de um homem. E enquanto seu Manuel continuar vivo, a maldição continuará, esperando pelo próximo pescador. Obrigado por me acompanhar em mais uma história assustadora. Se você gosta de histórias de terror, suspense e mistério como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você tem um relato assustador ou viveu alguma experiência inexplicável, envie sua história. Ela pode aparecer aqui no canal. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem. It's the end of the line.